Queridos, hoje o tema da mensagem é: na morte deixe saudades. Pastor, vai falar de morte hoje? Normal, né? Se tem uma coisa que a gente tem certeza é que um dia vai chegar. Você fala: pastor, mas todo mundo deixa saudade quando morre? Não. Eu conheci uma senhora que, quando o filho morreu, foi um alívio. Foi um alívio, porque eram quase 30 anos de sofrimento daquela mãe. E quando o filho morreu, ela pôde ter um pouquinho de paz. Aí você fala: não, mas eu não faço nada errado, eu não faço nada assim prejudicial para ninguém, para ser alívio. Mas deixa eu te falar, quem que vai chorar com a sua morte? Quem vai sentir mesmo? A minha mãe. A minha mãe chora qualquer coisa. O meu pai. Pai chora também. Meus filhos. Filho. O pai até é ruim, mas o filho chora. Filho chora. Eu não estou falando de um choro por causa de uma convivência consanguínea, não. Eu estou falando de quem vai lamentar a sua vida por causa do legado, por causa da influência, por causa do exemplo, por causa do significado que você deixou numa vida. Olha só, o que você acha que é mais tranquilo para mim? Ficar numa praia, domingo de manhã, ou ter que ajudar alguém a fazer um enterro? O que é mais gostoso? Mas quando eu vou numa praia domingo de manhã, eu usufruí de um lugar legal. Mas quando eu estava com alguém num dia da sua penúria, no dia do seu luto, eu influenciei alguém, eu marquei alguém, eu deixei legado. O que você acha que é mais prazeroso? Sábado à noite, está comendo uma lasanha gostosa, quentinha, num restaurante, ou passar uma madrugada inteira com uma família que está se destruindo, um casal que está se separando. Quando eu como uma lasanha lá no restaurante sábado à noite, legal, comi uma comida boa, fiquei feliz, tal. Mas quando eu estava numa madrugada ajudando um casal a não se separar, para aquelas pessoas, eu marquei a vida delas. Aqueles filhos que vão ver os seus pais unidos, que os seus pais não vão se separar, na vida deles eu deixei um legado. Todas as vezes que aquelas pessoas forem contar a história delas, se elas quiserem também, se não quiser lembrar, não precisa lembrar, mas ainda que não se lembrem, aquela noite em que eu sacrifiquei meu tempo e minha vida para me dedicar a eles, naquela noite eu construí legado, eu construí uma marca, eu construí uma força sobre eles, uma influência sobre eles, uma manifestação sobre eles. Não se constrói legado sem sacrifício. Não se constrói legado sem renúncia. Não se constrói legado vivendo para nós mesmos o tempo inteiro. Não se constrói legado olhando só para o nosso umbigo. E a Bíblia diz que teve um homem, um rei, que quando o cara morreu, a Bíblia diz, não deixou saudade. Um rei, uma autoridade sobre uma multidão, e ninguém chorar a perda do cara, ninguém lamentar. E a história desse rei nos ensina demais. E hoje aqui, não se movimente, se tiver com criança, estiver chorando, vai lá fora, depois você volta, mas eu queria toda a concentração, porque hoje aqui, você precisa pensar sobre o seu legado, sobre o que você vai deixar, que marca você vai deixar na história, a quem você vai influenciar, como vai fazer isso, e por que vai fazer isso. Por isso, quero que você abra a sua Bíblia, no livro das Crônicas, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 21.
Segundo livro das Crônicas, no capítulo 21. E eu quero ler a história desse rei chamado Jeorão. Segundo livro de Crônicas, capítulo 21, a partir do verso 1. Amém? Nós vemos assim: Josafá descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi. E seu filho Jeorão foi o seu sucessor. Os irmãos de Jeorão, filho de Josafá, foram Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos eles foram filhos de Josafá, rei de Israel. Ele deu-lhes muitos presentes de prata, de ouro e de objetos de valor, bem como cidades fortificadas em Judá. Mas o reino deu a Jeorão, porque este era o seu filho mais velho. Logo, Jeorão se fortaleceu no reino de seu pai e matou a espada todos os seus irmãos e alguns líderes de Israel. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe, e fez o que o Senhor reprova. Entretanto, por causa da aliança que havia feito com Davi, o Senhor não quis destruir a dinastia dele. Ele havia prometido manter para sempre um descendente de Davi no trono. Nos dias de Jeorão, os edomitas rebelaram-se contra o domínio de Judá, proclamando o seu próprio rei. Por isso Jeorão foi combatê-los com seus líderes e com todos os seus carros de guerra. Os edomitas cercaram Jeorão e os chefes dos seus carros de guerra, mas ele os atacou de noite e rompeu o cerco inimigo. E até hoje Edom continua independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbina também tornou-se independente, pois Jeorão havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele até construiu altares idólatras nas colinas de Judá, levando o povo de Jerusalém a prostituir-se e Judá a desviar-se. Então Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias que dizia: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu antepassado: você não tem andado nos caminhos de seu pai Josafá, nem de Asa, rei de Judá, mas sim nos caminhos dos reis de Israel, levando Judá e o povo de Jerusalém a se prostituírem na idolatria, como a família de Acabe, e ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da família de seu pai, homens que eram melhores do que você. Por isso, o Senhor vai ferir terrivelmente seu povo, seus filhos, suas mulheres e tudo que é seu. Você ficará muito doente, terá uma enfermidade no ventre que irá piorar até que saiam os seus intestinos. O Senhor despertou contra Jeorão a hostilidade dos filisteus e dos árabes, que viviam perto dos etíopes. Eles atacaram o reino de Judá, invadiram-no e levaram todos os bens que encontraram no palácio do rei, e também suas mulheres e seus filhos. Só ficou Acasias, o filho mais novo. Depois de tudo isso, o Senhor afligiu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. Algum tempo depois, ao fim do 2º ano, tanto se agravou a doença que seus intestinos saíram, e ele morreu sofrendo dores horríveis. Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para os seus antepassados. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém o lamentasse, e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Gente, Jeorão era filho do grande rei Josafá, um homem de Deus, e neto do grande rei Asa, um homem de Deus. Mas Jeorão foi a história mais triste dos reis de Judá. Veja só, o reino de Israel estava dividido entre reino do norte e reino do sul. O reino do norte era chamado de Israel, o reino do sul era chamado de Judá. Em Judá ficava Jerusalém,
E lá estava reinando então Jeorão. Na parte de cima estava reinando um outro rei, um rei perverso, um homem sem temor nenhum a Deus, chamado Acabe. O Jeorão, ele preferiu seguir o exemplo dos maus reis. Ele preferiu a idolatria, adorar outros deuses. E junto com a idolatria, tudo que vem, porque vem imoralidade, vem orgias. Os povos pagãos tinham práticas muito fora daquilo que Deus espera da gente, de santidade, de correção, de justiça e de pureza. O povo se perdeu, a injustiça tomou a sociedade. O Jeorão se tornou uma pessoa terrível. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu é que Deus falou para ele: Jeorão, você vai dançar. Você vai perder tudo, sua família vai pagar o preço disso. E mais que isso, você vai ter uma doença no seu intestino. Seu intestino vai pular para fora do seu corpo. Você vai sentir dores terríveis. E finalmente isso aconteceu. E o Jeorão morreu. E quando o Jeorão morreu, um reino inteiro, ninguém se lamentou. Quando o Jeorão morreu, um reino inteiro, ninguém chorou. Era comum fazer uma fogueira e jogar certos aromas para perfumar o ambiente, como dizendo que a influência do rei permaneceria entre eles. Ninguém fez fogueira para ele. E o corpo do miserável não foi colocado numa tumba separada aos reis. Foi sem deixar saudade. E aí a boa pergunta hoje é: será que você será lembrado no dia em que deixar esse mundo? E se você vai ser lembrado pelo quê? Quem vai chorar por você? Ah, minha mãe, já te falei de mãe. Ah, meu pai, eu já falei de pai. Ah, meu filho, já falei de filho. Eu quero saber qual é a história que você escreve na vida de quem não é seus consanguíneos. Qual é a história que você escreve para a sociedade? Qual é a história que você escreve para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho? Pelo que você será lembrado e pelo que as pessoas vão chorar. O que Deus diria no fim de sua morte, para resumir o que foi a sua vida. A sua felicidade não está no que pensarão de você após a morte. Mas, sem sombra de dúvida, o seu legado tem a ver com o que as pessoas pensam de você hoje e continuarão pensando sobre você após a sua morte. Nós não estamos aqui só para sermos felizes. Nós estamos aqui para sermos a voz de Deus, a esperança de Deus, o amor de Deus, a visão de Deus, a oportunidade de Deus para as pessoas. Você não vê esse mundo para tentar ser feliz. Você vê esse mundo para promover felicidade. Você não vê esse mundo para ter paz. Você veio para ser um promotor da paz. É mais do que ter. Você não vê esse mundo para ensinar as pessoas sobre como ganhar dinheiro. Você vê esse mundo para ensinar as pessoas como viverem em Deus. O dinheiro é um detalhe, mas não é o grande caminho para essa felicidade. Muitas pessoas estão passando pelas igrejas, pelos ministérios, mas quando eles deixam o mundo, ninguém chora dizendo: mudou a minha vida. Aquele dia, aquela atitude, aquele ato, aquele apoio, aquela palavra mudou a minha história. Queridos, nós precisamos cumprir o nosso papel no mundo. Não tem ninguém aqui que não precise deixar saudade. Das pessoas falarem: como que vai ser o mundo agora sem essa pessoa?
Como que vai ser minha vida sem essa pessoa? Esse sentimento tem que brotar em quem convive com você. E aí você fala, pastor, o que pode atrapalhar a minha vida para eu não deixar saudade? O que pode atrapalhar a minha vida para eu não deixar um legado, para eu não deixar uma marca nas pessoas? O texto responde: quando nossa vida não deixa saudades e legados, primeiro, quando ignoramos as oportunidades que a vida nos dá. Nós não vamos deixar legado, não vamos deixar saudade, se a gente não entender qual é a oportunidade que a vida está nos dando. Você olha para a sua vida e fala, eu nasci na favela, eu nasci no palácio, eu estudei em Harvard, eu nem estudei. Minha família é de branco, minha família é de negro, minha família é de mameluco, minha família é de índio. Não importa qual foi a configuração da sua vida, que oportunidade tem nisso? Em toda vivência, em toda história, tem uma oportunidade. Às vezes, a sua dor, o seu problema, a sua dificuldade, a sua escassez na infância, é justamente a oportunidade que você tem de trabalhar alguma coisa, de oferecer alguma coisa ao mundo, que venha saciar o que você não teve. Agora dá uma olhada no versículo 1 do capítulo 21, diz, Josafá descansou com seus antepassados, e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, e seu filho Jeorão foi o seu sucessor. Os outros filhos de Josafá ganharam bens, ganharam ouro, ganharam prata. Os outros filhos de Josafá ganharam funções nas cidades do reino, mas Jeorão se tornou o rei. Ele tinha oportunidade de fazer um projeto para que nenhuma viúva ficasse desamparada, deixaria um legado na vida delas. Ele poderia ter feito um projeto de incremento empresarial, para que todo mundo pudesse produzir alguma coisa, e dessa maneira as pessoas tivessem melhor qualidade de vida, as pessoas tivessem uma sobrevivência melhor, as pessoas se sentissem úteis à sociedade. Ele poderia ter feito algum projeto de fomentação do agronegócio, para poder produzir mais mantimento, e parte disso ser ofertado para aqueles que precisavam, e dessa maneira produzir crescimento, desenvolvimento, e ao mesmo tempo promover ação social, benfeitoria na vida das pessoas. Ele poderia ter criado um sistema de estudo farmacêutico, para ver que tipo de chá, que tipo de raiz, que tipo de folha, que as pessoas estavam usando e que estava tendo algum tipo de benefício para determinadas doenças, e assim reuniria todo o conhecimento adquirido por cada pessoa numa só central, e formaria todo um processo de tratamento medicinal para as pessoas. Ele poderia ter promovido obras de saneamento básico. Os romanos já tinham, em que você desviava um curso de água para uma determinadas valetas e jogava ali as sujeiras das casas, para aquela água passar e remover, e assim as pessoas terem um ambiente mais limpo. Ele poderia ter feito grandes projetos, ele entraria para a história, mas ele não aproveitou a oportunidade. Algumas pessoas não percebem as oportunidades que a vida dá. Às vezes o lugar aonde você menos gostaria de ter morado é o lugar onde você teve o melhor aprendizado para fazer algo revolucionário. Quem está entendendo? Porque alguém que morou em cima de um lixão sabe exatamente o que sofre uma família que vive do lixão, que sente fedor o dia inteiro, que acha uma comida no meio do lixão e come.
que mete a mão numa coisa suja e dá um jeito de ir lá e vender num ferro velho, para poder garantir se vai ter um pão com manteiga naquele dia. Ei, aquilo que foi a tua dor, talvez seja o teu púlpito, o teu ministério. Um empresário, essa semana, estava me contando. Ele falou: pastor, a gente tinha umas lojas da família e a gente vendia determinado produto. Ele me falou qual era o produto. E ele falou: aí eu tive uma ideia, falei com meu pai, da gente vender um outro tipo de produto na nossa loja. O meu pai falou que era maluquice, que não dava certo e tal, que não valia a pena e tal. Mas eu fiquei insistindo. E aí o meu pai um dia virou para mim e falou assim: eu tenho um dinheiro aqui, dinheiro de hoje, uns 40, 50 mil. Falou: ó, eu tenho esse dinheiro aqui. Aí, pastor, eu conheci uma pessoa que conhecia todo mundo que vendia aquele determinado produto de vestimenta, né? E eu conheci. E aí, pastor, eu fui lá nas lojas, nas fábricas, e eu escolhi as peças que eu queria para colocar no repertório da nossa loja. E aí ele falou assim, com lágrima no olho para mim, falou: pastor, eu tinha um dom que eu não sabia. Eu olhava e falava assim: eu quero aquela ali, eu quero aquele ali. E todo mundo falava assim: mas esse aí? Ele falou: não, é aquele ali, que ele vai vender. Pastor, começamos a ganhar dinheiro demais. Começamos a ganhar dinheiro demais, pastor. Começou a multiplicar, pastor. Começou a vender. Aí, a outra loja nossa não vendia outro produto ainda. Começou a vender também. Enfim, hoje eles têm centenas de lojas. Ele descobriu um dom que a faculdade não lhe daria. Ele descobriu um dom que Harvard não lhe daria, Stanford não lhe daria, Coimbra não lhe daria, FGV não lhe daria, o FRJ não lhe daria. Um dom que Deus lhe deu. E ele falou isso para mim com lágrimas nos olhos. Ei, querido, pensa numa coisa: existem oportunidades. Oportunidades que você pode aproveitar ou não. Oportunidades que você pode entender que são oportunidades, ou você simplesmente olha para elas e ignora. Oportunidades que é Deus abrindo, e você pode simplesmente achar que foi coincidência, e não perceber que é a mão de Deus escancarando uma porta para você. Qual é o dom que você tem? Como que você vai deixar um legado no mundo? Como que você vai melhorar a sociedade? Como que você será lembrado? Você não está nem aí para descobrir o seu dom. O reino de Deus conta ou não conta com os seus dons e talentos. Você está preocupado em oferecer o seu melhor ao mundo ou não? Segundo lugar, quando nossa vida não deixa saudades e legado. Primeiro, quando ignoramos as oportunidades que a vida nos dá. Segundo, quando falhamos em construir alianças. Nós não deixamos legado se a gente não constrói alianças. Ninguém chega onde pode chegar sozinho. Ninguém chega onde pode chegar sem alguém para criticá-lo. É a crítica fundamental. Ninguém chega no seu melhor sem alguém para meter o dedo na sua vida e falar: ó, não está bom não. Agora dá uma olhada no que esse camarada fez. Versículo 4 diz assim: logo Jeorão se fortaleceu no reino de seu pai e matou à espada todos os seus irmãos e alguns líderes de Israel. O Jeorão pegou os irmãos dele, matou todos à espada. Ele pegou os outros líderes que o pai dele construiu, que Josafá deixou nas funções importantes, e matou a espada. Jeorão não queria concorrência. Jeorão é um cara que não tem segurança. Ele é inseguro. Ele vê todo mundo como competidor. Ele vê todo mundo como ameaça. Ele quer ser o melhor de todos o tempo inteiro. Ele não aguenta ouvir alguém sendo elogiado. O elogio tem que ser para ele.
Então, ele não está preparado para deixar legado, porque ninguém consegue fazer o seu melhor se não tiver o apoio de alguém, ou até mesmo a crítica de alguém. Pensa na ginástica olímpica. Aquela garota vem, pá! Aí o técnico fala assim, a perna direita ficou um pouquinho mais para frente. Não, mas eu já estou cansada, vamos de novo. Ela vem correndo, pá! Agora o dedo do lado esquerdo ficou inclinado. Mas eu já estou cansada. Mais uma, vamos lá, você pode mais. Aí a menina vem correndo. No dia da Olimpíada, ela dá um salto. Ela ganha a medalha de ouro. Quem que aparece na capa do jornal? Ela ou o técnico chato? Ela. Mas sabe por que ela chegou lá, na capa do jornal? Ganhou patrocínio de milhões. Sabe por quê? Porque alguém falou que ela não queria ouvir. Sabe o teu problema? Você adora ficar perto de quem fala o que você quer ouvir. Você adora ficar perto de gente que afaga teu ego, que fala que você está certo naquela discussão que você teve, que você não estava certo coisa nenhuma, você foi grosso, grossa, Shrek. Que fala que você tem razão de não gostar, tem razão nenhuma. Pessoa que seguiu o caminho dela, o problema é dela. Você seguiu o seu, seguiu o dela, dane-se você. Respeita. Pessoa não é sua posse não, aí. Ah, mas trabalhou na minha empresa há 20 anos e agora decidiu ir embora, foi morar na Bahia. Quer ir para a Bahia? Quer beber água de coco? Tirar do pé? O problema é dela. Respeita isso. Ah, mas aí me gerou um buraco aqui na empresa. Pois é, você não formou outras lideranças, você não tem aliança, então você não vai mais longe. Você precisa entender que sem aliança, a gente não vai construir legado. No meu primeiro Vida Vitoriosa, que é um final de semana que a gente tem aqui de cura interior, no primeiro Vida Vitoriosa, eu limpei banheiro, eu botei gorrinho na cabeça para servir a comida, e eu ministrei 7 ou 8 vezes, 7 ou 8 palavras num Vida Vitoriosa só. Aí alguém fala assim, nossa pastor, que bonito sua dedicação. Bonito porque não era você. Bonito ficar sem voz no final, cansado no final, fadigado no final, desesperado no final. E talvez o banheiro não ficou limpo, porque eu limpei, e depois alguém sujou, e não foi ninguém lá limpar de novo, porque eu estava ministrando a palestra, e não fui lá limpar de novo. Hoje, eu nem vou lá. Eu não vou lá. Ah, está descansando. Não, miserável. Eu estou fazendo alguma coisa que eu não fazia na época. Só que eu nem vou lá, e tem gente melhor que eu fazendo tudo lá. E tem um monte de coisa acontecendo, e gente sendo transformada, e milagre acontecendo, e família sendo restaurada, e gente sendo liberta. Ah, mas aquela palestra ali, palestra tal, não posso falar aqui o nome, quem não foi não vai saber. Aquela palestra, só o pastor Josué que pode fazer. Não, meu irmão, Deus usa o servo dele, e tem outras pessoas fazendo aquela palestra, aquela que é, tem uma lá que é, está lá fazendo, e Deus está abençoando, e as coisas estão acontecendo, e eu nem vou lá. E agora, ao invés de fazer 2 vezes por ano, eu indo e eu me matando, tem todo mês e eu nem vou lá. Sabe o nome disso? Legado. O dia que eu aqui não mais estiver, continuará a haver vida vitoriosa, porque um legado foi construído. Você não pode ir mais longe se você não disser que quer contar com pessoas que te criticam, que falam que você não quer ouvir, e aqueles também que te apoiam, porque também só criticar não dá, né? Só criticar não te ajuda em nada. Tem gente que só quer criticar. Eu falei, não, você quer criticar, mas não quer arregaçar a manga e meter a mão na massa, também não dá. Gente, nós precisamos construir
pontes com as pessoas, construir estruturas com as pessoas, construir sonhos com as pessoas. Você não chegará onde pode sozinho. Ouça conselhos, converse, pergunte, ouça o que você não quer ouvir, avalie se faz sentido. Mas em terceiro lugar, quando que a gente não consegue deixar um legado, não consegue deixar uma marca, não consegue deixar saudade? Quando seguimos conselhos que parecem bons, mas não são. Quando seguimos conselhos que parecem bons, parece, mas não são. Porque quando o conselho é muito ruim, escancarado, a gente vê logo. Mas tem conselho que parece bom, e a gente acaba seguindo. Pastor, o que você quer dizer? Versículo 6, diz assim: andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe. Jeorão era rei do reino do sul. No reino do norte tinha um bicho ruim chamado Acabe. O Acabe era casado com a pior mulher que a Bíblia cita. Ela era do Supremo Tribunal lá de... Que é isso? Vocês estão rindo de quê? Lá do Reino do Norte. Falei nada, gente. Falei nada. O nome dessa mulher era Jezabel. Você já viu alguém botar o nome da filha de Jezabel? Olha a Jezabelzinha. Você já viu? Ninguém bota. Ninguém bota o nome do filho de Judas e de Jezabel. São os campeões de trairagem. São as pessoas mais endemoniadas em termos de comportamento humano que a Bíblia apresenta. Ninguém bota o nome. Pois é, o Jeorão não ouviu o conselho nem para se casar. Aí você está falando assim, nem eu. Pode ser. Mas agora você tem que confiar que Deus é Deus de soluções e de milagres. O Jeorão casou com a filha do Acabe, com a Jezabel. Olha a influência que o cara tinha, de gente idólatra, que adorava vários deuses, de gente imoral, porque junto com a idolatria vinha muita prostituição, prostitutas cultuais, festas regadas a bebida e sexo. A sociedade se deteriora quando a sua sexualidade se deteriora, gente. Por isso que querem acabar com a cabeça das crianças, erotizando todo mundo. Você é o quê, menino? Não. Você é menina? Não. Você é o quê? Não binário. Um dia desse eu ouvi falar de sápio sexual. Eu falei, é sexo com sapo. O que vão inventar mais? Deixe a criança em paz, pelo amor de Deus. Meus amados irmãos, ele se casa com uma família horrível. Porque você não casa só com a menina. Ah, mas a menina era boa, pastor. Não, era horrível também. Quando ele morreu, Jeorão, ficou o filho dele como rei. A mãe ficou influenciando o filho para fazer porcaria, para fazer besteira. E o Jeorão começou então a trazer para o reino que? Maldade. Eles esqueceram o Deus vivo. Agora, deixa eu te perguntar, o Jeorão era filho de quem mesmo? Josafá. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. O Jeorão só está vivo por causa do exemplo de fé do pai dele, Josafá. Porque teve um episódio em que 3 reis vieram contra o pai dele. E o pai dele não tinha condições de enfrentar os 3 reis. Não tinha flecha, não tinha arco, não tinha espada e não tinha soldado. Os 3 reis iam fulminar a família de Josafá. Quem ia dançar também? Jeorão. O Jeorão está lá pequenininho e fala, o que papai vai fazer? Sabe o que o papai fez?
Jorão já era adolescente, não era nem pequenininho. O papai dele coloca o povo para orar e adorar. E o Jorão, rapazola ali, adolescente, olha e vê o povo ajoelhado, adorando a Deus, louvando a Deus. E os 3 reis que vinham contra Josafá, eles brigaram entre eles. E eles se autodestruíram. E Josafá venceu uma batalha sem pegar num canivetezinho, sem pegar numa faquinha, sem pegar em nada, só no poder da oração e do louvor. Agora esse miserável do Jorão ignora o exemplo que preservou sua própria vida, para seguir o exemplo de Jezabel com Acabe. Olha a falta de visão, olha onde ele chegou. A nação agora está pagando um preço, a nação está vivendo injustiça. Faltou Deus, vai ter injustiça. Faltou Deus, vai ter traição, vai ter miséria, vai ter pobreza. Vai faltar o pão de cada dia. Gente, quanto sofrimento por causa de conselhos. Pastor, mas o senhor falou, quando a gente ouve o conselho que parece bom, parecia bom, sabe por quê? Porque o Jorão estava gostando das festas, das bebedeiras. Jorão talvez estava provando das prostitutas cultuais. Os incentivos que ele estava recebendo geravam nele oportunidades de saciar os seus prazeres e o seu desejo. Então os conselhos pareciam bons, porque davam para ele alegria, sentimento de ser um rei mais forte, mais poderoso, e um rei que podia saciar suas vontades. O conselho parecia bom, mas era péssimo. Um dia desse, eu escutei o testemunho de um jogador muito, muito importante do Brasil. E ele estava contando que ele ainda era bem novo, e um outro atleta incentivou ele a fugirem da concentração e ir para a noitada, pegar a mulherada. E ele, novo, foi junto. E aí depois disso, eu fico olhando para a história desse jogador, um cara legal, com uma história linda, um craque. E esse jogador, ele teve muitas lesões. E eu fiquei pensando, aqueles conselhos, vamos dar uma curtida, vamos para a night, vamos para a balada, vamos pegar a mulherada. Aqueles conselhos, até que ponto não geraram nele um costume que roubaram horas de sono, que fizeram ele beber mais bebida alcoólica que deveria, que fizeram ele perder, talvez, o horário de treino, que fizeram ele não ter uma alimentação mais adequada. E aí, aquilo que parecia um conselho bom, vamos curtir, não é legal isso? Vamos curtir, você é jovem, vamos aproveitar. Aquilo que parecia um conselho bom, foi o conselho que roubou dele títulos, legados, vitórias. Quem está me entendendo? A pessoa às vezes gosta de você, ela quer o seu bem, mas o conselho dela não é o melhor. Não é que ela não gosta de você, não é que ela torce contra você, mas o conselho que ela dá pode estar destruindo o seu legado, destruindo sua família, destruindo seu casamento, destruindo sua paz, destruindo seu ministério. Então a gente precisa avaliar o conselho que parece bom, mas rouba o legado da gente, rouba a estrutura da gente, rouba a serenidade da gente. Em último lugar, quando é que a gente perde o nosso legado e não deixa saudade? Quando somos orgulhosos para reconhecer nossos erros
e para redefinir nossos caminhos. Quando somos orgulhosos, para não rever nossos erros e não redefinir nossos caminhos. O Jeorão seguiu o caminho do pai dele, Josafá? Não. Seguiu o conselho de quem? Da sogra, da sogrinha querida. Sogra, um presente de Deus, uma bênção. Ainda bem que a minha é Fátima, não é Jezabel. Ele, em vez de seguir os conselhos do pai dele, seguiu dos ímpios. Aí, ele recebe uma carta, adivinha de quem? Do profeta Elias. Só o Elias, o cara que não viu a morte, que foi levado aos céus numa carruagem no redemoinho. Só o cara que fazia milagre que nem a gente escreve o nome num papel. O cara que tinha uma aliança com Deus indestrutível. O Elias, não é qualquer um não, meu amigo, é um Elias. Mandou uma carta para ele, e a carta está no versículo 12. Então Jeorão recebe uma carta do profeta Elias, que dizia: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu antepassado, você não tem andado nos caminhos de seu pai Josafá, nem de Asa, rei de Judá, mas sim nos caminhos dos reis de Israel, levando Judá e o povo de Jerusalém a se prostituírem na idolatria, como a família de Acabe, e assim assassinou seus próprios irmãos, membros da família de seu pai, homens que eram melhores do que você. Por isso, o Senhor vai ferir terrivelmente seu povo, seus filhos, suas mulheres e tudo que é seu. Você ficará muito doente, terá uma enfermidade no ventre que irá piorar até que saiam os seus intestinos. Irmão, o profeta Elias manda uma carta: Jeorão, deu ruim, você está lascado, você botou o povo para adorar outros deuses, você botou o povo para não ter temor ao Deus verdadeiro, cara. O povo está pagando o preço disso, sua família vai pagar o preço disso, suas mulheres e seus filhos, vai todo mundo pagar o preço disso, e você também. Você vai ficar com a doença, os seus intestinos vão brotar para fora do corpo, vai ser um fedor horrível e vai ser uma dor incrível, e por causa disso, você vai morrer mal. Qual a atitude que ele deveria ter? Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de misericórdia, eu reconheço que não tenho andado nos teus caminhos, eu reconheço que tenho ignorado o exemplo de meu pai. Se o Senhor tiver que me punir, eu entendo, mas esse povo que o Senhor me confiou foi prejudicado pela minha maluquice. Tem misericórdia, Senhor. A partir de hoje, eu vou derrubar os altares todos feitos aos outros deuses. A partir de hoje, eu vou derrubar todos os postes ídolos que levantei aos outros deuses. A partir de hoje, acabou prostituta cultual no meu reino. Todas essas mulheres serão colocadas num projeto novo, aonde ouvirão da tua palavra todos os dias e serão orientadas nos seus caminhos. Se o Senhor puder fazer alguma coisa, faça. Se o Senhor não quiser fazer, pelo menos eu sei que arrependido estou do que fiz, do que fui. Não seria legal? O que ele fez? Nada. Fez nada. O profeta Elias orienta ele e fala: vai dar ruim, já era. O que ele fez? Nada. Pense em alguém orgulhoso, está olhando para mim. Seus orgulhos estão aí, ó. E infelizmente, muita coisa na sua vida não está acontecendo, e muito legado você não deixa, e muita influência você não deixa,
E muito milagre você não deixa, e muita transformação de pessoas não acontece. Por quê? Porque você é incapaz de rever seus caminhos e redefinir seus horizontes. Você é incapaz de avaliar onde você está falhando. O que você está falando e para quem você está falando. O que você está fazendo e como você está fazendo. E por conta disso, Deus fica distante do legado que você poderia deixar. No dia que Jorão morreu, ninguém chorou. No dia que você morrer, por que vão chorar? Ah, vão chorar porque eu era legal. Vão chorar porque eu sempre estava com eles, né? Jogando futevôlei ou almoçando no shopping. Podem chorar simplesmente por uma ausência ou por ver a realidade da morte. Mas a pergunta é se vão chorar pelo que você promoveu de transformação na vida deles. A pergunta é se vão chorar pelo casamento deles que foi restaurado por sua influência, pelo filho deles que foi transformado por sua influência, pela libertação que a filha deles sofreu por sua influência, pela salvação que lhes alcançou e a vida eterna que receberam por sua influência. Qual vai ser o seu legado? Que lágrimas vão derramar por conta da sua vida? E aí, você foi abençoado por esse vídeo? Pois é, quem procura acha, diz a palavra de Deus. E nós temos muitos outros conteúdos no meu canal que podem abençoar a sua vida. Talvez você vai estar lavando uma louça e ouvindo, talvez vai estar dirigindo o seu carro e ouvindo. Quem sabe vai parar com sua família para vocês terem um momento de ouvir e depois de compartilhar o conteúdo de uma mensagem que Deus me deu. Eu queria tanto participar mais da sua vida. Se inscreva no meu canal agora, acompanhe os outros vídeos, se inscreva para receber o Bom Dia com Oração, que é uma meditação diária que eu faço. Dessa maneira, sem sombra de dúvida, você terá muito mais recursos para a sua vitória. Meu papel? Somar com isso. Que Deus me dê essa oportunidade. Você pode me dar também essa oportunidade? Que Deus nos abençoe juntos. Fique com Deus.